Graça e paz, amados, que todos estejam debaixo da bênção e da glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Queria convidar você nesse momento para darmos início à nossa EBD, que você fizesse comigo uma oração. Feche os teus olhos, vamos orar? Eterno, amado e glorioso Deus, nesse momento, ó Pai, nós te agradecemos por tudo que o Senhor já fez, está fazendo e com certeza ainda fará na vida dos teus filhos, ó Deus. Pai, nesse dia, a qual iremos tratar nessa EBD, Senhor, de um assunto tão glorioso como é a graça do Senhor. Traga-nos, ó Deus, a iluminação do teu Espírito, o compreender, ó Pai, daquilo que o Senhor quer falar conosco. Que cada um, Senhor, que ouça, Senhor, ó Deus, essa transmissão, possa, Senhor, ó Pai, ser alcançado por essa graça, segundo o teu querer e segundo a tua vontade. É o que nós oramos em nome do teu Filho Jesus. Amém e amém. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 2, do verso 8 ao verso 10. Efésios, capítulo 2, verso 8 ao verso 10. Diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. É a respeito desse assunto que nós vamos tratar nessa manhã. Vamos passar para os nossos cânticos espirituais? Graças te dou por tudo que me deste, primeiro a salvação em meu Jesus. Graças te dou por tudo que fizeste, por este pecador salvou na cruz. Graças, graças, mil graças a ti, Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço a bênção do trabalho e do meu lar que alegra o meu viver, a correção paterna quando graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço o pão de cada dia, a água que alivia a sede e o sol que aquece a pobre gente fria. São bênçãos que enchem a terra de fartura. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço, ó Pai, os meus amigos e os inimigos também te agradeço. Sou grato por vitória
batalhas, em perigos e outras bênçãos que eu não mereço. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Amém. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, 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 Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Eu não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante.
merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de impressionante o amor de Deus. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Estamos de volta. O nosso estudo hoje, ele fala a respeito da graça. Durante toda a semana nós tratamos a respeito desse tema, falamos várias vezes e hoje na nossa EBD vamos falar um pouquinho sobre a salvação pela graça. Qual é o interesse ou qual é o motivo desse estudo hoje? É nós entendermos o significado bíblico de salvação e de graça, para que você não tenha dúvida. E a cruz de Cristo, logicamente, é para nós aí um dos maiores símbolos dessa graça que vem de Deus. A cruz, para Cristo, simboliza a morte, para nós, simboliza a vida. Portanto, então, não se pode ou não temos como falar de salvação e de graça sem antes nós entendermos o conceito ou entendermos a mensagem também da cruz de Cristo. A cruz de Cristo, ela traz para nós a mensagem do Evangelho, o Evangelho que salva, o Evangelho que se tornou um tesouro escondido nos dias de hoje. Enquanto o Evangelho de prosperidade, o Evangelho que muda a vida financeira, que transforma o hoje do homem, tem sido aí disseminado de uma forma arrebatadora. E isso é muito agradável. Mas a quem? A Deus? Com certeza não. Com certeza isso é agradável ao nosso adversário. Quando nós falamos também desse evangelho, nós vemos que a salvação do homem, ela passou então a ser necessária após a sua queda no Éden. Com isso, então, entra em cena o pecado. O pecado entra no mundo, que passa de Adão para então os seus descendentes. E quando nós falamos de pecado em Adão e de Adão para os seus descendentes, nós falamos de universalidade desse pecado. A Bíblia, ela é muito clara quando ela trata dessa universalidade do pecado após a queda do homem, ou após a queda de Adão. Romanos 3, de 9 até o 12, e no verso 23, fala muito bem claro e deixa isso muito bem explicado a respeito dessa transmissão. Ou seja, o pecado, então, causa uma separação entre o homem e Deus, entre Deus e o homem. Isaías 59, de 1 e 2, também trata desse assunto. O pecado, então, deixou o homem em um estado de absoluta miséria, física, emocional e espiritual. Quando nós olhamos para essa situação, nós vemos que o homem, então, está morto em seus delitos e pecados, e seu destino final, então, é o quê? O inferno. Isso seria uma triste verdade se Deus não tivesse, então, vindo ao nosso encontro, como nos diz Paulo, quando ele escreve aos irmãos em Éfeso, no capítulo 2, no verso 1. Ou seja, antes mesmo de criar, Deus, ele já resolveu nos salvar. Antes mesmo de julgar, Deus, ele já resolveu nos absolver. Antes mesmo de abandonar, Deus, ele já resolveu se relacionar conosco, se relacionar com o homem.
Uma coisa, irmãos, que nós devemos deixar bem claro, dentro desse estudo que nós tivemos, é que não fomos nós que escolhemos a Deus. Ele é que tão bondosamente nos escolhe. João 15,16 deixa isso bem claro também. Não fomos eleitos por nenhum mérito, ou porque éramos bons, ou porque somos isso ou somos aquilo. Não. Não somos eleitos por isso. Nós somos eleitos para sermos santos. Efésios 1:4. Não fomos eleitos pela fé, mas para a fé. Também Efésios 2, no verso 8. Não fomos eleitos pelas boas obras que praticamos, como muitos pensam que são eleitos ou são chamados por Deus por suas boas obras. Não, nós somos eleitos, mas para praticar as boas obras. Efésios 2:10. Nós não fomos eleitos porque precisamos ou parecíamos com Jesus. Não. Nós somos eleitos para nos tornarmos parecidos com Ele. Romanos 8:29. A dívida que o pecado trouxe, a dívida do pecado, que nós não poderíamos pagar, alguém pagou em nosso lugar. O castigo, então, do pecado, o castigo que merecido do pecado, alguém sofreu aí em nosso lugar. A justiça requerida pela lei por conta do pecado, alguém cumpriu em nosso lugar. Este alguém foi nada mais, nada menos do que o Filho unigênito de Deus, Jesus. Isaías 53, no verso 4 e no verso 5. Leandro Lima, ele faz um comentário dizendo o seguinte: o ponto central da salvação que Deus conquistou para nós consiste na vida, na morte e na ressurreição de Jesus. Sua vida nos salva porque é modelo de obediência a Deus. Sua morte nos salva porque Ele morreu por nós. Sua ressurreição nos salva porque nos garante uma nova vida. Então, salvação pela graça. Por todas essas coisas que nós lemos durante a semana, que nós estudamos, durante a semana e que nós estamos vendo hoje, isso nos afirma que, de fato, a salvação ela é tão somente pela graça de Deus. Efésios 2, volto a repetir, versículos 4 e 5. Mas nem sempre a salvação foi vista dessa forma. Vamos dar uma olhadinha? Algumas vezes no passado da igreja, na história da igreja, existiam alguns atalhos que eram pregados. Atalhos esses como o purgatório, onde as almas ficavam e aguardavam ali serem tiradas por alguma oferta grande ou por algum parente que ofertava à igreja, e assim o anjo vinha e tirava aquela alma do purgatório. As indulgências que eram vendidas e eram pagas, boas obras, ou seja, os méritos humanos, essas persistem até os dias de hoje. Reencarnação, como algumas religiões ainda defendem até hoje. O batismo, porque algumas defendem que o batismo é que salva, se você não for batizado, você está condenado. Mas isso tudo são atalhos que não levam ao céu. Essas coisas não passam de esforços inúteis e enganadores. Tudo o que diz respeito à salvação do homem é regido por duas coisas básicas. Grave isso no seu coração: soberania de Deus e graça de Deus. Efésios 2:8 diz que a salvação não vem de nós, pois ela é dom de Deus. A salvação não depende de quem quer, mas de Deus usar de misericórdia. Romanos 9, no verso 16. A nossa salvação não foi um caminho aberto na terra,
mas no céu. Ela não é fruto da ação humana, mas da graça divina. Então, vamos para algumas definições, para que isso fique gravado no seu coração, algumas definições sobre graça e misericórdia. Você sabe o que é graça e misericórdia? Graça, favor que o homem não merece, mas, mesmo assim, Deus lhe concede. Isso é graça. Misericórdia, sentimento doloroso causado pela miséria de alguém. Então, para começarmos, graça, favor que o homem não merece, mas mesmo assim Deus lhe concede. Misericórdia é um sentimento doloroso causado pela miséria de alguém, né? Graça é receber aquilo que nós não merecemos. Misericórdia é não receber aquilo que merecemos. Misericórdia é quando um juiz, chegando à decisão de que você é culpado e mesmo assim não te condena. Graça é como se esse mesmo juiz, após constatar a sua culpa, lhe absolve e ainda lhe dá um grande presente. Querido, Deus liga, Deus cuida, Deus se importa com os seus santos. Deus cuida do coração dos seus santos. Deus olha com misericórdia e vê como nós somos miseráveis e dependemos desesperadamente dele. Então, ele concede a esse homem miserável a salvação. Nós merecemos o inferno, mas Deus nos dá o céu. O conceito bíblico de salvação deve ser visto como vida verdadeira. Em João, capítulo 3, no verso 3, e em João 10:10. É visto também como um perdão completo, quando nós lemos em Apocalipse, capítulo 7, do verso 9 ao verso 17, como um livramento da ira vindoura. Apocalipse 20, versos 11 a 15. Uma vitória definitiva aí. 1 Coríntios 15, 26 e 50 a 58. Morar com Deus ou estar com Deus, Mateus 25, no verso 34. Isso, meu querido, é graça, isso é salvação. Durante a semana, você pôde estudar, você pôde ver aí alguns versículos, e o resumo de tudo isso é o que nós acabamos de falar. Graça salvadora, a graça que vem de Deus. Para nós podermos concluir esse estudo, essa EBD, não podemos falar de salvação sem anexarmos a graça de Deus. Não existe eu falar de salvação sem falar da graça do Senhor. Não sou eu que escolho, não sou eu que quero, é Deus que me concede. Todo e qualquer esforço que o homem faça para se salvar será inútil. Grave isso no seu coração. Todo e qualquer esforço que o homem faça para se salvar será inútil. Ou somos salvos pela graça, ou seremos condenados pela justiça de Deus. Mesmo sendo nós falhos e pecadores, nós somos escolhidos por Deus. Mesmo vivendo no mundo, o nosso lar não é aqui, é no céu. Mesmo merecendo o inferno, nós somos destinados por Ele para a glória celestial. Então, querido, quando você estiver na sua casa e estiver ouvindo um sermão, ouvindo um estudo,
e ele não falar da graça de Deus, ele não falar que é Deus que nos traz a salvação, que é pelos méritos de Cristo que nós somos alcançados. Cuidado, esse evangelho não é o evangelho verdadeiro de Deus. Deus abençoe, fique com Deus e tenha um bom dia. Queridos, muito obrigado pela tua presença, obrigado você que nos acompanhou. Continue conosco à noite, às 19h30, no nosso culto solene. Convido você, sua família, para estarmos juntos. Vamos orar? Feche os teus olhos. Deus, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor traz ao nosso coração o entendimento, a iluminação do teu Espírito, para que possamos, ó Deus, entender o teu real evangelho, aquilo que muda, aquilo que transforma a vida do homem, a graça que salva, a graça que vem do Senhor. Ó Deus, nós podemos ver, ó Deus, que nós não somos nada, Tu és tudo. O homem, Senhor, ó Deus, com todo o seu esforço, ele não consegue fazer nada, Senhor, para a salvação. Tudo vem do Senhor. Obrigado a Deus e continue conosco, preparando-nos, ó Pai, também para a noite no nosso culto solene, Senhor. Te agradecemos por tudo, em nome do Teu Filho Jesus. Amém e amém, Senhor.